Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. É uma alegria ter a sua companhia aqui. Eu tenho certeza que aprenderemos juntos e cresceremos também para a glória de Deus. Amém? No programa de ontem, estudamos sobre a responsabilidade de um pai como profeta na sua família. Vimos aqui que a diferença entre o papel de sacerdote e o de profeta é que, como sacerdote, o pai representa a sua família para Deus e, como profeta, ele representa Deus para a sua família. Ontem estudamos a primeira maneira como o pai é representado como profeta e hoje estudaremos as outras 3 maneiras. Representando Deus por meio do ensino. O exercício da disciplina no lar prepara o caminho para a segunda maneira da responsabilidade de pai como profeta da sua família, instruí-la nos caminhos e na palavra de Deus. Somente havendo disciplina, há ensino. Paulo diz, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quem, de acordo com esse versículo, é primariamente responsável por ensinar os filhos a verdade da palavra de Deus? O pai. Mas quem geralmente faz isso? A mãe. Essa é a ordem de Deus? Não. Que o Altíssimo abençoe as mulheres que precisam educar a sua família quando o pai da família não o faz. Mas o problema é que dessa forma os filhos ficam com a impressão de que o cristianismo é algo apenas para as mulheres. Moisés dá grandes e sábios conselhos sobre a instrução espiritual nos lares. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. A palavra de Deus, em outras palavras, deve ser visível na sua vida. No verso 19, ele continua dizendo, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Todas as situações da vida familiar podem ser ocasiões para ensinar a Escritura aos filhos. Não a reserve apenas a um momento religioso, um dia da semana. A fé deve fazer parte da família e da vida diária do lar. Nunca deixe os seus filhos fora da sua vida espiritual. Inclua-os nela. Se você for sair de férias, orem juntos com relação a onde ir e o que fazer. Quando um filho tiver um problema na escola, não forneça simplesmente a melhor resposta. Em vez disso, diga, vamos orar juntos a Deus sobre isso. Quando as crianças aprendem a orar, elas se tornam adultos de fé. A experiência de uma oração respondida, ela serve de âncora quando as pessoas estão em perigo de serem levadas pela maré deste mundo. Portanto, deixe que elas se lembrem de algo que tenha acontecido quando você orou com elas. Você não abençoa os seus filhos tirando deles a sua responsabilidade. Não, pelo contrário. Quanto mais você delegar responsabilidades a eles, mais fortes eles vão crescer. Mas isso deve ser feito de forma gradual e também de forma sábia. Diálogo. Para ensinar a sua família sobre Deus, você precisa de linhas de comunicação desobstruídas. Em primeiro lugar, a comunicação mais eficaz entre o pai e um filho geralmente acontece em um ambiente não religioso. Quando os filhos associam a instrução do pai a algo severo, formal e religioso, a tendência é que eles se indignem tanto com a fé quanto com a instrução. Um outro princípio também essencial no diálogo com os seus filhos não é simplesmente falar com eles, mas deixar que eles falem com você.
A maior parte das pessoas que lida com filhos rebeldes ou problemáticos concorda que quase todos esses jovens têm a seguinte reclamação em comum: nossos pais nunca nos ouvem. Encoraje seus filhos a se expressarem e a explicarem os seus problemas para você. Salvando sua família nos últimos dias. A palavra de Deus diz em Lucas 17, 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Os males dos dias de Noé estão se repetindo diante dos nossos olhos hoje. Há, porém, uma mensagem positiva na história de Noé. A Bíblia diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Noé, o justo, ouviu de Deus sobre o desastre que viria, tomou as devidas precauções e salvou a sua família. Uma característica particular dos dias desse servo de Deus foi que a terra estava cheia de violência. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que hoje desfarei com a terra. Isso é certamente verdade na terra que vivemos hoje. Crimes violentos estão se tornando cada vez mais comuns. Tão comuns que mal estão sendo relatados. Os dias em que vivemos exigem pais com um espírito profético como o de Noé. Pais que sejam sensíveis aos indícios do perigo que assola sua família e assumam uma postura protetora em favor dela. No nosso programa de amanhã, veremos a responsabilidade do pai como um rei. A gente termina o programa de hoje com a parceria do Shopping do Povo e o Recado do Coração de Deus, trazendo para você esse livro maravilhoso que estamos estudando, Maridos e Pais, de Derek Prince. Um abraço e até amanhã.